Olá a todos, aqui estamos juntos mais uma vez com o programa Obreiros em Foco. Cris, os obreiros sempre são o foco deste programa. Exatamente, Obreiros em Foco. São eles que estão sempre, posso dizer, no nosso pensamento, tudo que nós vamos fazer, obreiros, nós pensamos em vocês. Sabe, o programa é feito com muito carinho, pensando nas vossas necessidades, sempre com um tema, sempre com algo que vai vos alcançar. Esse é o nosso objetivo. Aqui no programa nós queremos alcançar todos vocês. Na sala da nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, também aos domingos à tarde acontece o seminário. E nós temos ali os seminaristas candidatos à obra que também passam agora por lições, aprendizado sobre como fazer a obra de Deus. Eu quero cumprimentar todos os seminaristas que estão conosco em Lisboa, na sala ali preparatória para os seminaristas, e ao mesmo tempo essa reunião é transmitida para todo o país, todo Portugal e também ilhas, Portugal continental e ilhas. Cumprimentos então a todos os seminaristas. Nós queremos iniciar o programa de hoje fazendo-lhe uma pergunta. Essa pergunta que nós queremos fazer assim, uma pergunta sobre o amor ao próximo. Essa é a pergunta, essa é a questão. Qual é a sua resposta? O que você, obreiro ou obreira, entende sobre amor ao próximo? Essa é a pergunta do programa Obreiros em Foco. O que você entende sobre amor ao próximo? Nós vamos ver um vídeo, Cris, que fala sobre esse amor, o amor ao próximo. Tem gente que ama nas palavras, mas nem sempre demonstra esse amor nas atitudes. O amor ao próximo é muito mais profundo do que possamos pensar, não é isso? Não são palavras, mas são muito mais atitudes no nosso dia a dia. Os gestos, as atitudes mostram realmente esse amor ao próximo. O amor ao próximo é o dar e muitas vezes não acontece isso. O próprio Senhor Jesus, Ele sempre nos amou, nos ama. Antes mesmo que nascêssemos, o Senhor Jesus já nos amava, mas como Ele provou esse amor? Falando? Não. Ele mostrou esse amor através da atitude, da ação. Deu a sua vida. Dando a sua vida na cruz do Calvário. Acompanhe esse vídeo sobre o amor ao próximo e mande-nos a sua opinião através do e-mail obreiros@iurde.pt. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, it's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, in my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because
treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. Você pode enviar agora o seu comentário sobre esse vídeo do amor ao próximo, através do endereço eletrônico obreiros@iurde.pt. Daqui a pouco nós vamos ler alguns comentários. O que acabamos de ver aqui, Cris? Várias pessoas ajudando umas às outras. Então, começou pelo operário, que ajudou o menino que caiu do skate no chão, o menino do skate depois ajudou a senhora com as compras a atravessar a rua, essa senhora ajudou a moça que estava lá procurando uma moeda para pagar o parquímetro. Que mais? A moça ajudou apanhando a carteira do chão do empresário bem vestido, enquanto ele não viu a carteira cair no chão. Esse ajudou a carregar a mala pesada O rapaz que do rapaz cachorro-quente tirava de dentro do carro, depois o cachorro-quente, enfim. Vimos várias pessoas ajudando umas às outras. Isso é o amor ao próximo. Porém, no caso de quem faz a obra de Deus, no caso de um obreiro, de uma obreira, nós que fazemos a obra de Deus, não podemos levar esse vídeo simplesmente para o lado caridade. Boas ações, né? Boas ações e caridade. Não é só isso. O obreiro, claro, deve fazer isso, deve fazer boas ações, deve, sim, fazer caridade. Porém, muito mais do que isso, amor ao próximo, é cuidar das pessoas que chegam ao centro de ajuda, as pessoas que diariamente chegam à Igreja Universal sofrendo. Isso é amor ao próximo. É você chegar e evangelizar uma pessoa que está sofrendo. É você ir às ruas, evangelizar, bater de porta em porta ou encontrá-las na rua e levar a palavra para ela. Isso é autenticamente, Cris, o amor ao próximo. Eu abro aqui umas aspas, quando tu falaste sobre a caridade, veja, Rogério, que muitas pessoas pensam, pode ser até o caso dos nossos obreiros, que caridade encobre pecados. Ok, hoje vou sair de casa, hoje vou fazer uma boa ação, porque era isso que nós aprendíamos quando vivíamos
na religiosidade, que a caridade ela encobria os pecados. A tradição sempre, a religião tradicional sempre ensinou que a caridade até nos leva a ser salvos. Exato. E não é isso. Não é isso. Não é isso. O fazer boa ação é o ser educado. Isso também é algo que o Espírito Santo nos dá, também, que nós temos essa característica de sermos pessoas educadas, de fazermos boas ações, mas isso não quer dizer que vá tapar os nossos erros e vai encobrir os nossos pecados. Veja que para nós, o acompanhar aquela pessoa, o dar que nós temos, por exemplo, nós sofríamos também quando chegamos ao centro de ajuda. Nós ali recebemos vida, nós recebemos a solução dos nossos problemas. Alguém nos apresentou o caminho certo. E esse amor ao próximo que eu vou transmitir é exatamente dar o que eu recebi. Eu também quero que aquela pessoa que está ali a sofrer, que está doente, que está numa cama de um hospital, que está a querer se matar, ela receba o que eu recebi. Exato. Ela tenha também a oportunidade de encontrar a Deus, porque foi a única solução que eu tive. Então, esse é o amor ao próximo. Ou eu saber que o meu vizinho, que o meu colega de trabalho está com enormes problemas, imensos problemas, e eu ficar calada ali e não falar nada. Então, onde está o meu amor ao próximo? Quando eu cheguei à igreja, eu me lembro que um obreiro, ele foi fundamental, ele foi essencial, porque ele me ajudou muito. E aquele obreiro me viu sentado, eu estava muito triste naquela noite em que eu cheguei à igreja pela primeira vez, e aquele obreiro veio me cumprimentar. Olá, jovem, apertou minha mão e disse, boa noite, tudo bem? E nem precisou eu responder se estava tudo bem ou tudo mal. O meu rosto triste já mostrava que estava tudo mal. E ele disse, posso lhe ajudar? E ali ele se disponibilizou a me ouvir. Então ele me ouviu, ele me atendeu, ele me aconselhou, fez uma oração por mim e passou a me acompanhar. Isso é amor ao próximo. Então, a partir dali, eu senti o apoio. Fiquei na igreja, consegui a minha libertação, a minha cura. O processo todo de libertação e cura passou, eu consegui, enfim, restabelecer na minha vida. E aí, a conversão... E tudo mudou, tudo foi transformado. E depois passaste a fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Exatamente. Então, nasceu em mim, por causa do Espírito Santo, o desejo de ajudar o próximo, como aquele obreiro me ajudou. Você também é a mesma coisa. Aquela obreira que, no início, te ajudou muito, Sim, né? Ela se importava comigo. Toda vez que eu ia na igreja, lá estava ela me perguntava como foi o meu dia. Desculpa, passa-se muitos anos, eu não vou esquecer o nome do obreiro que me ajudou, o obreiro Inácio. O obreiro Inácio me ajudou muito no início. E a mim foi a obreira Ivone. Veja que coincidência, começa com a letra I. Então, a Ivone te ajudou muito. Eu via nela o amor ao próximo. Ela se importava com a minha alma, ela se importava comigo, ela se tornou minha amiga. Né? É um carinho, veja que não é um carinho de sentimento, não é isso. Não é um interesseiro, né? É o interessado em te ajudar. Porque ela realmente queria me ajudar. Isso é o amor ao próximo. Não deixar passar despercebido, sabes? O obreiro, ele deve estar atento aos detalhes, a tudo que ocorre no centro de ajuda, porque ali passam muitas pessoas, às vezes estão com a aparência de que estão bem, mas não estão bem. A gente precisa parar para conversar, sentar, não deixar a pessoa ir embora, ter a certeza que ela está bem, que saiu livre, porque muitas pessoas não querem assim conversar porque acham que vão incomodar, mas nós temos que insistir. Olha, a senhora está bem. Tem que ajudar. Como é que está-se sentindo após a oração? Olha, eu gostaria de a acompanhar. Sabe, falta às vezes mais ousadia da parte dos obreiros. Mais interesse, né? Exato, interesse em ajudar o próximo. Você tem esse interesse, obreira? Você tem procurado ajudar as pessoas? Porque eu vou ser muito sincero aqui. Existem muitos obreiros que as pessoas entram e saem pela igreja, elas entram e saem da igreja e isso tudo passa despercebido. Porque você, como obreiro, como obreira, você não tem dado atenção a essas pessoas. Você não se preocupa em ver quem está ali chegando pela primeira vez, porque você sendo obreiro, sendo obreira, você conhece ali na sua igreja todas as pessoas. Você conhece todos os rostos. Você sabe quem está ali há muito tempo, há pouco tempo, quem está chegando. Muitas vezes o pastor não consegue conhecer a todas as pessoas, porque o pastor sempre é transferido. Vem um pastor, daqui a pouco vem outro, mas os obreiros são sempre os mesmos ali. E você tem sido um obreiro ou uma obreira que se interessa em ajudar as pessoas?
Ou você é igual aquele obreiro que chega já em cima do horário e mal termina a reunião, pega a sua malinha, as suas coisas e vai embora e nem se preocupa em cuidar, acompanhar o povo? Pense se você tem sido um obreiro que tem interesse em ajudar as pessoas ou se você tem sido um obreiro ou obreira que não tem o mínimo interesse em ajudar. Você tem esse amor ao próximo? Você entende agora o que é o amor ao próximo? A pergunta que nós colocamos é essa, e eu faço questão de colocá-la outra vez. Você, obreiro e obreira, em relação ao amor ao próximo, você entende o que sobre amor ao próximo? Qual é a sua opinião sobre o amor ao próximo? Você entende o que é? Quer falar conosco sobre o amor ao próximo? Envie-nos o seu e-mail através do nosso endereço eletrônico obreiros@iurde.pt. E eu já tenho aqui, Cris, alguns comentários. Nós vamos ler o primeiro deles. E você pode enviar também o seu comentário agora para obreiros@iurde.pt. O primeiro comentário que vamos ler, Cris, é o comentário do Paulo. Eu vou ler o do Paulo e a seguir você lê o próximo, tá bem? O Paulo diz assim: para os religiosos, amor ao próximo é somente fazer caridade. Mas para nós que fazemos a obra de Deus, amor ao próximo é evangelizar e levar as pessoas a terem um verdadeiro encontro com Deus. É a opinião do Paulo César Oliveira. E bate com aquilo que falamos há pouco, é a opinião do Paulo. Obrigado, Paulo. Agora, Cris, nós temos aqui a opinião da Nilceia. Você pode ler para nós o que diz a Nilceia. Então, a Nilceia diz o seguinte: em 2010, chegou à minha igreja uma jovem vestida de roupas pretas, maquilhagem carregada, batom preto nos lábios, verniz preto nas unhas das mãos, botas pretas até aos joelhos e piercings no nariz e nas orelhas. Depois de atendê-la, o pastor me pediu para ajudá-la. Passei a acompanhá-la até que estivesse totalmente liberta do mal e dos demónios que a oprimia. Transformada e nascida de Deus e batizada com o Espírito Santo, hoje a vejo conosco também como obreira. Sinto-me satisfeita, muito realizada e afirmo, isto é, o amor ao próximo. Nilceia Ribeiro. Veja que interessante. Ela acompanhou essa menina que chegou à igreja gótica, né? Não é assim? Gótica, sim. Gótica, vestida de preto, botas até os joelhos, piercings, unhas pretas. O pastor atendeu, o pastor aconselhou-a, mas disse para a obreira: acompanhe essa jovem. Olha o trabalho de acompanhamento aí, e a perseverança como é importante. Da obreira. É. A perseverança dessa obreira também, não desistiu daquela alma. Isso é o amor ao próximo. Veja que quantas vezes essa obreira não deve ter tido paciência, porque assim, a pessoa não muda de direção, não se converte de uma hora para a outra. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Quantas vezes aquela moça não deve ter chegado desanimada, com vontade de desistir, quantas vezes essa obreira não deve ter ido atrás dela, entendes? Isso é o amor ao próximo. E com certeza a obreira não, digamos assim, incriminou-a, né? Isso dizendo, é muito importante suas também. unhas são pretas, sua roupa é decotada demais, essas botas até o joelho, você não pode usar isso porque vinde a mim como estás. Exatamente. A pessoa chega à igreja do jeito que ela chegar e o trabalho de libertação, o processo de libertação vai acontecer. Exatamente. Isso também nós podemos falar aqui, Rogério, até um ensinamento, uma orientação para os obreiros. Quando chega alguma jovem assim na igreja, nesse caso, a orientação da obreira não deve ser acusar ou, por exemplo, dizer assim, olha, você não deve, já de caras dizer, você não deve se vestir assim, ou você não deve pintar os seus lábios assim, você tem que tirar os piercings, porque a pessoa não vai entender de imediato que você está a querer ajudar, ela não tem a visão que você tem. Então, o tal trabalho de acompanhamento é com paciência, porque ela vai descobrir sozinha que a maneira que ela se veste, porque geralmente quando a pessoa se veste de preto e usa piercing e tudo, ela esconde traumas, ela esconde timidez, ela esconde complexos, é tudo muito complicado para, no primeiro dia, já a obreira dizer de caras que ela tem que tirar aquilo tudo. Então, o acompanhamento, veja que o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Um dia você fala um pouquinho, o outro dia você vai conquistar aquela alma, vai se tornar amiga dela
que aos poucos, isso aconteceu comigo, lembras-te em Londres, a pessoa depois já vem, já tira os piercings, ninguém precisou falar para ela tirar. Naturalmente ela não se foi sentindo bem com aqueles piercings, ela foi aprendendo como que é uma mulher cristã, como é que se deve comportar, como é que se deve vestir. Naturalmente o Espírito Santo faz o trabalho. E eu falei isto porque acontece muitas vezes isso. A imposição da obreira. A obreira, né? Afasta a pessoa, depois nem volta mais à igreja. Acha que nós somos crentes, fanáticos e perdemos aquela alma. Veja, Cris, que está escrito que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Ou seja, o Espírito Santo vai convencendo a pessoa, olha, você está errado assim, não convém assim, é errado dessa forma. E a pessoa, o próprio Deus vai fazendo essa obra no interior da pessoa. Mas o trabalho de acompanhamento dos obreiros é importante. E para fecharmos esse assunto, nós meditamos nessa mensagem que está escrita em Romanos, no capítulo 13. Fala exatamente sobre esse amor ao próximo. Acompanhe comigo. Em Romanos, capítulo 13, nos versículos 9 e 10. Pois isto, olha só o que diz a palavra: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, tudo se resume, todos os mandamentos se resumem neste único: amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor, quem ama mesmo, não pratica o mal contra o seu próximo. Nós vamos agora ao quadro Ajudando as Obreiras. Muitas são as obreiras que têm escrito os seus desabafos e pedidos de ajuda também, e todos eles endereçados a você, né, Cris? Obreiras que pedem um conselho, pedem uma orientação. E no nosso e-mail, obreiros@iurde.pt, tem chegado o pedido de aconselhamento de muitas obreiras. E a obreira que agora nos assiste pode também escrever para que você possa esclarecer a dúvida que ela tiver. Né? Exatamente. A dúvida dessa obreira pode ser a dúvida de muitas outras. Então aqui nós estarei a esclarecer. Então, obreiras, sintam-se à vontade. Às vezes pensam, mas isto aqui não é nada, vou agora fazer esse tipo de pergunta. Às vezes parece que não é nada, mas pode ser mais complexo e a sua dúvida pode estar a ser a dúvida de outras obreiras. Então, eu recebo com muito carinho o seu e-mail e estarei aqui a orientar. Está bem? Então, vamos agora ao quadro Ajudando a Obreiras. As obreiras escrevem. Vamos ver qual é a obreira que hoje pede ajuda. Vamos lá. Sou obreira da Igreja Universal há 6 anos. Tenho 25 anos de idade e sou solteira. E não quero ninguém por enquanto, porque neste momento, depois da minha salvação, eu tenho investido muito na minha vida profissional. Trabalho numa nomeada e conhecida empresa do ramo da moda. Às terças e quintas, semana sim, semana não, tenho feito viagens às principais cidades do Brasil. E a Europa também é o nosso alvo. A marca que represento e as roupas que vendo, confesso que são sensuais. E às vezes, para impressionar as pessoas, tenho saído até com alguns modelitos. Tenho feito assim para vender mais e tem dado certo. Porém, tenho sido imensamente criticada pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu irmão, que também são obreiros. Algumas obreiras dizem que sou vaidosa e mundana. E isso faz-me ficar triste. Tenho sido presente nas reuniões, na evangelização e nunca deixei de ir a uma reunião ao vigília de obreiros. Claro que quando vou à igreja, procuro ir o mais tapada possível, para não ouvir os maus comentários. Mas será que estou sendo moderna demais? Seria mesmo vaidade este meu jeito de ser? Na minha opinião, eu penso que Deus não nos julga pelo nosso exterior, e sim pelo nosso interior. Mas mesmo assim, eu peço uma orientação, para que me ajude a eliminar estas dúvidas da minha cabeça. Olá, Renata. Então eu vou orientar ao e-mail que tu enviaste. É assim, Renata, tu no teu e-mail dizes que para venderes roupas, porque tu representas uma marca,
tu tens até usado uns modelitos. Foi essa parte que me chamou mais a atenção no teu e-mail. Por tu seres uma obreira, seres uma mulher de Deus. Então, quando tu dizes que usas de vez em quando alguns modelitos para poder impressionar o público e com isso tens até vendido mais, veja se isso não está a desagradar a Deus. Eu creio que está a desagradar a Deus. Porquê? Porque a mulher de Deus, Renata, e tu sendo uma obreira, tu sabes disso, é uma mulher discreta. Na sua aparência, isso engloba tudo. Engloba a maneira de ser, a maneira de falar, até a maneira de rir, a maneira de se vestir, de se comportar diante das pessoas. E veja que se você usa roupas sensuais, não é só o público feminino que tu vais estar a chamar a atenção. Tu vais estar a chamar a atenção muito mais o público masculino. Porque os homens, eles vão reparar em ti. E com isso, tu não vais estar a dar um bom testemunho. Eu não tiro a razão da tua mãe, do teu irmão, das obreiras, até do povo da igreja que pode até te olhar. Veja, Renata, tu podes até dizer, estão com maus olhos para mim. Mas eles estão certos. Porquê? Primeiro, eles querem o teu bem. E segundo, não condiz com a palavra de Deus. Por tu seres uma obreira, não estás a dar bom testemunho, não estás a representar bem o nome do Senhor Jesus. Estás a envergonhar o nome do Senhor Jesus. Veja, Renata, tu podes usar de outras maneiras sem te expores, sem expores o teu corpo, sem expores quem tu és. Tu dizes no teu e-mail que evangelizas, que estás sempre nas reuniões. Veja que tu referes muito o fazer. E depois, no fim, dizes que sabes que o mais importante é o ser, que Deus não olha para o exterior, que olha para o interior. Só que tu contradiste, porque Deus não vê o exterior, sim, mas o nosso exterior é muito importante para as pessoas que nos estão a ver, para um dia elas se interessarem também para buscar o Deus que nós temos. Então, como é que tu dentro da igreja vais com roupas mais discretas, dizes tu, mais tapadas, e depois na rua usas um outro tipo de roupa? Veja que não estás a ser uma pessoa só, uma pessoa, é como se tivesses duas caras, duas personalidades. Veja bem, Renata, tu não tens que, como é que eu dizer assim, impressionar ninguém para venderes um produto. Tu não tens que expor o teu corpo para venderes um produto. Se tu realmente queres agradar a Deus em primeiro lugar, tu vais ter outras ideias sem precisar expor o teu corpo, está bem? Eu peço que tu vigies, a minha orientação é essa, que tu não coloques a tua vida profissional em primeiro, mesmo que tu dizes que depois da tua salvação está a tua vida profissional, quer dizer, a salvação está em primeiro lugar. Só que do jeito que tu estás a caminhar, e nós já vimos casos assim, está a um passo de cair, porque aí podem surgir propostas de trabalho que tu vais te iludir, entendes? Outras empresas podem se interessar em ti e por aí vai. Nós não sabemos as artimanhas do diabo. Então vigia, Renata, alerta. E isso não é o mais importante. Veja que tu dás o testemunho de uma mulher de Deus, o saberes te comportar na igreja, na rua, em casa, no trabalho. Nós temos que ser uma só. Temos que ser de Deus em todo o lado, independentemente do que nós fazemos. Entendes, Renata? É o teu interior. Veja como é que tu estás no teu interior. A quem é que tu queres agradar, Renata, em primeiro lugar? Tem sido realmente a Deus? Ou tem sido aos teus patrões? Ou tem sido à marca que tu representas? Está bem? E fica aí um alerta também para todas as obreiras: vigiem a vida espiritual, porque isso é o mais importante. Ele deu a sua vida para que você fosse livre. Ele venceu a morte para que você tivesse vida. Participe nestas 3 datas especiais e dê uma oportunidade a si mesmo de ser livre. Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, e para finalizar
visualizar o domingo da ressurreição, onde a sua vida irá também reviver. Na oportunidade, estaremos a participar na Santa Ceia. Mais informações através da linha Amigo 24 horas ou em iurde.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Nós vamos agora a um vídeo, e esse vídeo ele fala, Cris, da humildade e do orgulho. O orgulho e a humildade. O orgulhoso e humilde, o humilde e o orgulhoso. Vamos ver esse vídeo e também queremos a sua opinião através do e-mail obreiros@iurde.pt. Então, nesse vídeo, nós podemos ver ali 4 animais, né? É o urso e o alce, e depois os pequeninos, que é o coelhinho e aquela raposinha, né? Em Portugal se diz... Doninha. Doninha. Então, são esses 4 animais que aparecem no vídeo. E qual é a sua opinião sobre a atitude desses animais? Quem ali é o orgulhoso ou quem ali é o humilde? Quem são os humildes e quem são os orgulhosos? Nós temos já aqui a opinião da Helena Araújo. Ela fala sobre aquilo que ela interpreta vendo esse vídeo. O servo de Deus deve ser humilde e saber ceder em determinadas circunstâncias. O urso e o alce não quiseram ceder, por isso caíram abraçados no abismo e cheios de orgulho. Helena Araújo. Veja que o alce e o urso caíram mesmo e caíram abraçados, né? Não lhes valeu de nada lutarem um contra o outro no início. Exatamente. E ela fala aqui, né, que eles sempre um lado tem que ceder. E às vezes é isso que acontece com 2 pessoas orgulhosas, Cris. Nenhum quer ceder. Por exemplo, se nós tivermos uma discussão, uma briga, uma zanga, eu desse lado vou pensar assim, eu não vou pedir desculpa para ela. Só que você também do seu lado vai dizer o mesmo. Eu não vou pedir desculpa para ele. Eu não vou pedir desculpa para ele. Então, eu fico desse lado remoendo com o meu orgulho, não te peço desculpa, e você também orgulhosa como eu,
remói-se por dentro, dizendo, eu não vou pedir desculpa, e aí ficamos... Fica naquilo. Não voltamos a nos falar, então aí nasce o ódio dentro do coração. É isso que acontece com muita gente orgulhosa. E na obra de Deus, acredite se quiser, mas na obra de Deus há pessoas orgulhosas também. Há obreiros e obreiras que também deixaram o orgulho entrar dentro delas. E se você tem o orgulho, ou você remove o orgulho, ou acaba por cair no abismo, como aconteceu com o alce e o urso. Eles caíram juntos por causa do orgulho. Nós temos aí mais opiniões, dessa feita a opinião da Maria, né? Vamos à opinião dela. A atitude do urso e do alce mostraram que o orgulho nos leva à derrota, ao contrário da humildade do coelho e da doninha, que atingiram o seu objetivo. O obreiro humilde atinge os seus objetivos, já o orgulhoso não. Maria Soares. O obreiro humilde atinge os seus objetivos. O obreiro orgulhoso não atinge. É a queda. É verdade. O fim é a queda. É uma colocação interessante que esta senhora faz. Muito obrigada. Temos mais opiniões aí? Vamos a mais opiniões aqui em obreiros@iurde.pt. Vamos aqui a mais uma opinião. E se você quiser também enviar a sua opinião, envie-nos para obreiros@iurde.pt. A Isabel, ela diz o seguinte: o urso e o alce eram grandes, não só no tamanho físico, eram grandes também no orgulho. Já o coelhinho e a doninha podiam ser pequeninos no tamanho físico, mas eram grandes na humildade. Isabel Loureiro. Obrigado, Isabel. E é verdade, os dois primeiros animais eram grandes, tão grandes no tamanho físico como grandes no orgulho, né? Os dois animais pequeninos eram pequeninos no tamanho físico, mas eram grandes na humildade. Obrigado por sua opinião. Temos mais uma opinião, Cris. A Paula, ela nos escreve, obreiros@iurde.pt. Então vamos ver o que a Paula diz. Ao ver este vídeo, entendo que há uma ponte onde do lado de cá estamos nós e do lado de lá está a nossa salvação. Se permanecermos humildes, com certeza chegaremos lá. Mas se permanecermos orgulhosos, acabaremos por cair, tal e qual o urso e o alce. Paula Tavares. De um lado, a salvação. Do outro lado, nós. Para chegarmos lá, temos que ser humildes. E temos que ceder, porque vão, por exemplo, aqueles bichinhos podem ser situações que nos atravessam no caminho ao longo da nossa vida, que nós temos sempre, não é às vezes, que ceder. Para podermos chegar lá na frente, na salvação. E o coelhinho e a doninha, veja que quem se baixou foi a doninha. A doninha se baixou, abaixou-se, né? Para o coelhinho passar. Então, quer dizer, o humilde aí foi a doninha. O coelhinho também foi humilde, porque os dois ali ficaram no final. Mas teve ali uma cena em que os dois ficaram um olhando para o outro. E vendo esse vídeo, a gente até pensava que ia acontecer o que aconteceu antes com o alce e com o urso, né? E é uma lição que nós aprendemos vendo esse vídeo. Seja humilde sempre. Remova o orgulho. Não vale a pena ter orgulho, até porque o orgulho foi o que fez um anjo cheio de luz descer e cair do céu e transformar-se em diabo, Lúcifer. Por causa do orgulho, ele foi expulso do céu. O orgulhoso nunca consegue alcançar o seu objetivo. Nunca. Nunca. E veja que esse orgulhoso anjo que estava no céu caiu para o abismo. Exatamente para o abismo caíram o alce e o urso, né? Exatamente. É muito bonito ser humilde, né? Porque favorece as duas que aconteceu com a doninha e com o coelho. Os dois foram favorecidos, os dois depois seguiram o seu caminho, seguros. A minha humildade favorece até a ti. A mim. Tantos outros quem ajudamos, exatamente. Né? Veja, diz esse provérbio. No capítulo 18, versículo 12, nós separamos para você essa mensagem. Acompanhe comigo. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Primeiro temos que entender aqui o que significa essa palavra, gabar-se. O que significa gabar-se ou gabar-se é vaidade, é orgulho. A pessoa gaba-se, a pessoa conta vantagem,
diante de toda a gente. Ela é como o velho ditado que diz: eu posso, eu faço, eu aconteço. Quer dizer, ela é orgulhosa. Então, antes da ruína, gaba-se ou orgulha-se o coração do homem. Então, antes da ruína, o coração dele se orgulha, aí vem a ruína. E diante da honra vai a humildade. Veja que a palavra diante significa à frente. Então, diante da honra vai a humildade. Então, a humildade, Cris, ela vai sempre à frente da honra. Se eu quero a honra, se eu quero ser honrado, eu tenho que ser humilde. É a humildade que vai trazer honra para a minha vida. Já se eu for orgulhosa, o meu destino é a queda, a ruína. Não tem como... Não tem outra saída. Exato. Então, quem faz a obra de Deus tem mesmo que ser humilde. Quem faz a obra de Deus tem que ser humilde quando é chamado a atenção. Quem faz a obra de Deus tem que ser humilde diante das situações mais difíceis que venha a atravessar. Não achar que pelo tempo de obra é alguma coisa, ou merece ser recompensado, ou merece ter um título ou uma responsabilidade maior. Deve ser humilde para reconhecer que cada dia é um dia de aprender, que eu não sei nada, eu não sou nada, eu estou aqui para aprender. Humilde todos os dias, pensa assim, todos os dias ele fala assim: Deus, quero aprender mais, na tua obra quero fazer mais. Eu já não digo, esses dias eu estava pensando que a minha oração era: o que é que o Senhor quer que eu faça? Há um tempo atrás eu fazia isso. Mas ultimamente eu tenho dito: o que é que o Senhor quer que eu seja? É muito diferente, né? É muito diferente. O que o Senhor quer que eu faça é uma coisa, e o que o Senhor quer que eu seja é completamente outra coisa. Sabes, às vezes surgem situações que vem essa pergunta. Uma situação, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que o Senhor quer que eu faça? Agora não. O que é que o Senhor quer que eu seja? E Ele já me respondeu, que eu seja humilde. O fazer é a consequência do ser. Pense nisso, obreiros, pense nisso, obreiras. Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje, o programa Obreiros em Foco, e você pode entrar na nossa página no Facebook, Facebook/Obreiros em Foco Europa, e ali pode compartilhar conosco os vídeos, como também tudo que lá colocamos que beneficia muito aos obreiros e aos que desejam fazer a obra de Deus. Exatamente. E também, por exemplo, partilhar como é que foi o dia dela, como é que foi o seu sábado de evangelização, como é que foi uma visita ao hospital, algo diferente que foi feito no seu centro de ajuda, que envolveu o grupo de obreiros. Vocês estão livres para postar lá, porque é interessante haver essa interação com os obreiros do país, com os obreiros das ilhas, né? Para sabermos o que é que acontece com os nossos queridos companheiros obreiros e obreiras. Até o próximo programa, então, Obreiros em Foco. Até a próxima oportunidade.